Olá a todos, muito bom dia. Me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Na agenda do dia, teremos a divulgação dos dados de consumo pessoal nos Estados Unidos, incluindo o deflator do consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Banco Central norte-americano. No Brasil, destaque para a divulgação do PIB do terceiro trimestre, no qual esperamos uma alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta quarta-feira com uma alta de 1,42% aos 112.486 pontos. Em um mês marcado pela volatilidade, o Ibovespa encerrou com uma queda de 3,6% em novembro, enquanto o dólar caiu 1,63% frente ao real, encerrando o último pregão do mês aos R$ 5,20. As taxas futuras de juros fecharam em queda, chegando ao terceiro dia consecutivo de baixa. O movimento foi marcado pela perspectiva dos agentes financeiros de que o Congresso deve aprovar uma versão reduzida da proposta original da PEC da transição apresentada pelo governo eleito. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,68%, desde janeiro de 2024 foi para 13,91%, desde janeiro de 2025 encerrou em 13,03%, desde janeiro de 2027 fechou em 12,66% e desde janeiro de 2029 foi para 12,65%. Mercados globais amanhecem sem direção definida, à medida que investidores digerem os comentários menos contracionistas de Jerome Powell e aguardam novos dados econômicos. Nesta quarta-feira, o presidente do Fed sinalizou que o Banco Central americano deverá desacelerar o ritmo de alta de juros já em dezembro. Contudo, a autoridade monetária apontou que ainda precisa de mais evidências de arrefecimento na inflação para pensar em uma pausa no aperto monetário dos Estados Unidos. Ainda em solo americano, hoje teremos a divulgação do PCE. Na Europa, as vendas de varejo na Alemanha contraíram 2,8% em outubro, decepcionando as projeções de 0,6% negativo do consenso da Reuters. A situação segue complexa no país com a elevada inflação. A Federação de Varejo Alemã já estima a maior queda de vendas no período natalino desde 2007. Na China, o índice encerra em alta após anúncio das autoridades pontuando que o país entrará em uma nova fase do combate ao Covid-19, ao passo que a variante Ômicron já não se encontra muito patogênica e a vacinação local avança. O anúncio catalisou esperanças sobre uma possível reabertura econômica do país. De olho na economia americana, o discurso do Fed reforçou as perspectivas de que o ciclo de alta pode estar perto do fim, o que foi suficiente para animar os mercados ontem. Por outro lado, dados demonstram que as vagas de emprego disponíveis diminuíram em outubro, mas permaneceram relativamente altas, mostrando ainda uma resiliência no mercado de trabalho que deve continuar pressionando por um ajuste de condições monetárias. Na China, o discurso de um dos dirigentes responsáveis pela política do Covid sinalizou um abrandamento das regras de quarentena, o que foi suficiente para provocar uma melhora no humor do mercado. Apesar disso, os dados de PMI de novembro mostraram um novo encolhimento na atividade manufatureira, embora em nível menor que outubro, com o índice de gerentes de compras de manufatura de caixinha S&P Global subindo ligeiramente para 49,4% em novembro, de 49,2% no mês anterior. Na zona do euro, a desaceleração da atividade manufatureira diminuiu em novembro e o índice de gerentes de compras de manufatura do S&P Global subiu para 47,1%, ante 46,4% em outubro. A melhora na margem indica que a recessão pode ser menos intensa do que o antecipado, mas há pouca expectativa de recuperação, já que os novos pedidos continuam em patamares muito baixos. No Brasil, destaque ontem para os dados de desemprego, que mostraram uma queda de 8,7% para 8,3% em outubro. Embora mostre uma melhora, a queda do desemprego decorreu muito mais em redução da população economicamente ativa no trimestre, que caiu 0,6% pontos percentuais, do que o incremento da população ocupada, que caiu 0,3% pontos percentuais. Na agenda do dia, teremos a divulgação dos dados de consumo pessoal nos Estados Unidos, incluindo o deflator do consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Banco Central norte-americano. No Brasil, destaque para a divulgação do PIB do terceiro trimestre, no qual esperamos uma alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.